Olá, primeiro ano, estamos aqui para mais uma aula de literatura. Hoje nós vamos falar Barroco no Brasil, parte 2, né? Os Sermões de Padre Antônio Vieira. Vamos lá? Aula 4, quarto bimestre, Barroco no Brasil, parte 2, Os Sermões de Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira, uma figura importante, né, no Barroco, né, onde estava sendo necessário a vinda, né, de portugueses, na ajuda da catequese, na ajuda da disseminação da cultura portuguesa, eles precisavam espalhar a cultura portuguesa, eles precisavam amenizar, intermediar aquele contato de português, dos portugueses com os indígenas, tá? Aquela coisa toda, aquela colonização, aquela exploração toda. Quem foi Vieira? Os portugueses têm um pequeno país para berço e o mundo todo para morrerem, porque eles queriam buscar mais e mais terras para colonizar. Antônio Vieira, durante grande parte do século XVIII, foi um religioso, escritor, orador português da Companhia de Jesus. Tinha origem alentejana e sua mãe tinha descendências africanas. Este era o mais velho de 4 filhos. Viveu no Brasil imensos anos, mas viajava para Portugal e outros países europeus sempre que necessário. Destacou-se como missionário nas terras brasileiras, sendo dos personagens mais influentes do século nos assuntos de política. Defendeu incondicionalmente os direitos humanos dos povos indígenas no Brasil. Então, ele foi um defensor assíduo dos índios, né? Combatendo e acabando com a exploração e escravização, e era conhecido por muitos como Paiaçu, que traduzindo de tupi para português significa grande pai, né? Padre. Defendeu também os judeus, provocou com deixasse de haver distinção entre cristãos novos e cristãos velhos, aboliu a escravatura e criticou a própria Inquisição. Este foi acusado de traição por defender os índios e os judeus convertidos a novos cristãos, tá? Os sermões que escreveu possuem referências importantes ao Barroco brasileiro. Então, a gente não pode passar pelo Barroco sem falar de Padre Antônio Vieira. Os Sermões de Padre Antônio Vieira são textos em prosa, então não são versos, são uma escrita, uma narrativa, que representam um período barroco na literatura brasileira, sendo que, em sua maioria, eles se apresentam por meio de assuntos polêmicos. Ora, defendia a população indígena, lutava contra a escravização, defendia os judeus. Olha quanta coisa ele fazia. Abolição da escravatura. Ao tecer críticas pontuais e diversos aspectos que Padre Antônio Vieira acreditava estarem errados naquela época que precede o descobrimento do Brasil. Nesses sermões pode-se encontrar muitas vezes críticas certeiras ao despotismo dos colonos portugueses. Há outros pregadores que não exerciam de forma correta sua função de catequização. A influência negativa do protestantismo que acabava de chegar ao Brasil colonial, tá? Então, ele também cuidava dessa parte, dessa influência negativa dos protestantes, que, em sua maioria, eram judeus que se converteram ao catolicismo e vieram se instalar aqui em terras tupiniquins, entre outras coisas que ele lutava também. Até mesmo a polêmica Inquisição não escapou das críticas dos sermões de Padre Antônio Vieira, que se dizia totalmente contra essa bárbare e afirmava
que essa não era a melhor forma de se evangelizar as pessoas. Ou seja, não concordava que o medo fosse uma boa maneira de fazer com que os povos aceitassem o catolicismo. Além disso, Vieira também era um defensor dos povos indígenas. Condenava os horrores vivenciados por eles nas mãos dos colonos portugueses que chegaram ao Brasil. Assim, defendia a catequização dos povos indígenas, bem como a integração deles com a sociedade. Então, olha só, ele não concordava que o medo fosse uma boa maneira de fazer com que os povos, né, as pessoas aceitassem a religião, o catolicismo. Além disso, ele também defendia os índios, condenava os horrores que eles viviam na mão dos colonos portugueses. Defendia a catequização dos povos como uma forma de integração, não como uma forma de oposição, né? Como uma forma de colocar, né? De obrigar, de obrigação, obrigar que eles aceitassem a cultura portuguesa. Tá? Ele achava que deveria ser tudo uma integração, que eles deveriam ser aceitos da forma deles, da maneira deles, tá? Os índios, no caso. Estrutura dos sermões. O estilo adotado de Padre Antônio Vieira para escrever os seus sermões é o de concepção, o conceptismo, falamos na última aula. Seu estilo de escrita discursiva, né, o jogo das ideias, para os sermões era conceptista. Isso quer dizer que eles eram escritos para privilegiar a retórica, a fala, né, e o encadeamento das ideias, opiniões e conceitos, baseados numa concepção lógica, com a intenção de passar ensinamentos, levar à reflexão, a evangelizar e a catequizar. Então, ou seja, os sermões de Vieira, eles são conceptistas, tá? Ele vai privilegiar a retórica, a fala, né? Ganhar o povo pela fala, pelo seu discurso, pelo seu encadeamento das ideias e seus conceitos, os seus argumentos. Os sermões eram divididos da seguinte forma: introito ou exórdio. Introito ou exórdio equivale ao início ou à introdução dos sermões, onde nos são apresentadas as ideias principais do discurso, uma espécie de apresentação da temática que será desenvolvida através do sermão, tá? Então, o início, a introdução, o introito ou exórdio, né, é a introdução dos sermões, onde nos são apresentadas as ideias principais do discurso. Desenvolvimento ou argumento. Do desenvolvimento ou argumento, o sermão entra no desenvolver das ideias principais da temática do texto. São os argumentos apresentados pelo padre para nos convencer ou nos mostrar o seu ponto de vista. Então, lá no seu desenvolvimento, ele vai colocar o ponto de vista e os argumentos dele, tá? Sempre com a intenção de fazer as pessoas refletirem e a pensarem sobre o assunto abordado. Ou seja, resumidamente, pode-se dizer que é a defesa de uma ideia com base na argumentação do autor do texto. Então, né, é um discurso argumentativo. Ele vai tentar convencer, ele vai mostrar, né, o ponto de vista dele. A intenção de fazer as pessoas refletirem, pensarem nos seus erros, né? Peroração. A peroração é a conclusão do sermão, ou seja, é a parte final onde o autor do texto expressa sua opinião definitiva. Ele vai concluir o sermão dele sobre o assunto, né? Ele conclui o seu pensamento. Então, na peroração, ele fechava o sermão e ele dava como a sua opinião, ele expressava a sua opinião definitiva sobre o assunto, ele concluía.
Humildade, essencialmente, é o conhecimento da própria dependência, da própria imperfeição e da própria miséria. Sermões Homem. Então, aqui é a estrutura dos sermões de Padre Antônio Vieira, figura importante no barroco brasileiro. As obras dele, que aqui é as mais importantes, né? Nós vamos falar. As obras de Padre Antônio Vieira podem ser divididas em profecias, cartas e sermões. Este escreveu cerca de 500 cartas que relatam assuntos acerca da relação entre Portugal e Holanda, sobre a Inquisição, os judeus convertidos, os novos cristãos, há cerca de 200 sermões com o estilo barroco brasileiro presente. Algumas das suas obras são Sermão da Sexagésima, um dos mais conhecidos, Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra a Holanda, Sermão de Santo Antônio aos Peixes, carta número 16. Então, o Sermão da Sexagésima, então, tá? E Santo Antônio aos Peixes, muito requisitado nos vestibulares, tá? No Enem e nos outros. Obras. Eu coloquei aqui uma pequena fala, né? Um trecho do Sermão da Sexagésima, depois vocês vão dar uma lida. Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra a Holanda, também um trecho aqui, ó, as aspas, depois vocês dão uma lida quando vocês estiverem assistindo a videoaula, assistindo o videoaula. Sermão de Santo Antônio aos Peixes, carta número 16. É importante que vocês leiam essas obras, tá? Enriquece o vocabulário, o conhecimento de vocês, tá? Então, agora vocês já estão sabendo que Padre Antônio Vieira, importante escritor, né? Importante orador no barroco brasileiro. As obras de um herói postas a uma luz escura da razão e da vontade. São borrões que ofendem a melhor luz do entendimento. São primores que admiram. Conclusão, né? Podemos concluir que no final deste trabalho, né, que nós estamos assistindo aqui a videoaula, que eu coloquei esses slides, que Padre Antônio Vieira foi um homem importantíssimo no século XVIII e que este ainda é valorizado e admirado nos dias de hoje. Para Fernando Pessoa, que vocês também vão ver, né, quando vocês estiverem estudando o terceiro ano, literatura, chamava-o de imperador da língua portuguesa, devido à riqueza e qualidade das suas obras. Para além de todas as obras que escreveu, o Vieira, né, provocou um grande impacto, tá? Impacto no mundo devido aos seus feitos. Né, defendeu os povos indígenas do Brasil, percorrendo fronteiras para conseguir com que a lei acerca dos escravos, né, mudasse. Então, ele defendeu índio, escravo, também defendeu os judeus convertidos, mais conhecidos por cristãos novos, que eram perseguidos pela Inquisição. Então, ele está defendendo 3 classes aqui: índio, escravos e judeus. Olha a importância desse homem na literatura brasileira, no barroco brasileiro. Atividade de casa, livro didático, volume 1, parte 2, 242 a 244. Nós vamos continuar com aquela parte lá de literatura que nós já vimos já desde o início das aulas, né, lá no quadro, no segundo bimestre, aquela parte de literatura, forma, conteúdo. Estamos falando sobre um pouco lá do modernismo, tropicalismo, tá? Então, dei uma lida, façam essas atividades, depois eu vou postar o gabarito, e atividades desse nosso conteúdo importantíssimo, que é o barroco brasileiro, né? Parte 2, estamos falando dos sermões. Eu escolhi o sermão da Sexagésima, por ser um sermão bem presente nos vestibulares. Vou pedir que vocês façam um resumo de 7 linhas. Na internet vocês encontram perfeitamente esse resumo. Então, façam essa atividade. Sermão da Sexagésima de Padre Antônio Vieira, 7 linhas, tá ok? E atividade do livro
página 242 a 244. É importante que vocês façam essas atividades, que eu vou estar cobrando também na próxima sondagem do quarto bimestre, eu vou estar cobrando algumas questões aqui do livro também, tá? Não vou só cobrar essa parte que eu estou dando agora, não. Vou cobrar tudo, ok, pessoal? Obrigada por estarem assistindo a aula. Assistam a aula, tá? Compareçam lá no Telegram, tá dando presença, que é muito importante, tá dando presença, esclarecendo dúvidas quanto ao conteúdo, tá? Não deixem de participar, de enviar as tarefas, fazer perguntas, questionamentos, tá? Eu conto com vocês, estudem, né? Porque daqui a pouco eu vou estar postando esse material lá na plataforma, ok, pessoal? Fiquem com Deus e até semana que vem, né? Até a nossa próxima aula e de literatura, porque na sexta o nosso encontro é garantido com a aula de redação, tá? Tchau, pessoal.